Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo falando sobre tromboses, no plural, porque tromboses são vários tipos de tromboses que ocorrem no organismo. Existem tromboses arteriais, venosas, e dentro das tromboses venosas existem as tromboses superficiais e as tromboses profundas, cometendo veias e artérias quando a trombose é arterial. Nós vamos bater esse papo bem tranquilo, vocês podem fazer perguntas e nós vamos estar respondendo um tema tão importante de saúde pública. A cada 37 segundos morre uma pessoa no mundo de trombose. Trombose é uma doença realmente grave e que afeta um conjunto muito grande de pessoas no mundo. Então, o que é trombo? Trombo é um coágulo plaquetário formado por fibrina, fibrinogênio, e ele é despolimerizado e então formam redes de proteínas de fibrinogênio e que vão agregar as plaquetas, então levando à coagulação daquele ponto. É um processo fisiológico. Por quê? Se você corta o dedo, ele tem que coagular aquele corte, porque senão o sangue vai embora. E se você tem um neném, teve o parto, você tem que não tem uma hemorragia, para que a mulher não tenha uma hemorragia. Então, tem um acidente de carro, possui vários cortes no corpo. Então, é ativado o seu sistema fisiológico de coagulação. Mas então, doutor Lino, quando é que esse sistema ele é falho? Ele é falho quando ocorre no local e na hora desnecessária. Um coágulo na minha veia femoral, desnecessário porque não estou tendo trauma, e na hora errada, porque às vezes você está dormindo ou levanta para ir ao banheiro, você desenvolve o coágulo na sua veia femoral, por exemplo. Então, esse coágulo ele é patológico, porque ele está no local errado, na hora errada. Ele começa então a se aumentar dentro do vaso sanguíneo e vai espalhando pela veia femoral, descendo ou subindo para as veias ilíacas, e então o processo de trombose vai aumentando. E pode ocorrer a liberação de pedaços desse coágulo indo para a circulação venosa, subindo pela veia cava inferior, chegando no átrio direito do coração, ventrículo direito, veias pulmonares, e vai para o pulmão, causando então a embolia pulmonar. Se for maciça, você tem que internar o paciente. Uma embolia pulmonar grave pode levar à morte. Então é importante ter essa noção de que a trombose mata mesmo. Então a internação se faz necessária. O tratamento no hospital ele é feito com heparina. Hoje nós temos heparinas com menores efeitos colaterais, menor índice de sangramento. Então nós temos as heparinas de baixo peso molecular, como, por exemplo, a enoxaparina, são boas. Então você fica internado e tomando a heparina, até você então passar por onde o coagulante oral. Não esquecer de compartilhar essa live com os amigos, para que as pessoas possam fazer perguntas e a partir daí ter uma noção boa e
ter consciência que é preciso trabalhar junto com o sistema público para que os hospitais tenham condições de atender um paciente em estado grave, como é o caso da trombose venosa profunda. Em relação à trombose arterial, se difere porque a artéria ela pode sofrer uma obstrução levando a uma isquemia, muitas das vezes de um dedo, de alguns dedos, pé, perna e até o comprometimento da vida daquela pessoa. Então, uma trombose arterial na artéria femoral é gravíssimo, gravíssimo, e o atendimento tem que ser no hospital, através de cirurgia vascular, retirando essa obstrução que impacta o sangue arterial. O sangue, vocês sabem, né? Nós temos o sangue arterial que é bombeado pelo ventrículo esquerdo e vai se espalhar para o corpo todo. Se você tem uma arritmia cardíaca e forma um coágulo no coração, esse coágulo ele vai se impactar numa artéria periférica. Essa artéria periférica pode ser, como eu falei, artéria femoral, artéria poplítea, tibial, como pode ser também uma artéria do cérebro. E aí você pode ter uma isquemia arterial, que é chamado de AVC isquêmico. Você vai ter um AVC isquêmico, dependendo da artéria, você também pode correr risco de vida. É importante nós ficarmos cientes disso, da gravidade da isquemia, o AVC isquêmico. Diferente do AVC hemorrágico, já vou explicando para vocês. O AVC hemorrágico geralmente está ligado à ruptura da artéria. Então a artéria se rompe, o cérebro encharca de sangue, o sangue não chega nos neurônios que deveria chegar, esses neurônios podem morrer e você ter uma sequela do AVC hemorrágico. Tratamento também é cirúrgico, na maioria das vezes. Com relação à trombose arterial, você também pode ter da artéria carótida interna uma obstrução grave ou uma isquemia devido à placa de aterosclerose. Você pode ter alguns sintomas que chamam a atenção do médico. Por exemplo, se você tem uma obstrução de 98%, 95% da artéria carótida interna, você pode ter sintomas. A partir de 75% você já pode ter sintomas. Então você pode ter tonteira, desmaio, né? Então isso é muito importante, vocês conhecerem esses sintomas. Com relação também à aterosclerose, que pode levar a uma obstrução arterial importante, você tem a claudicação intermitente arterial. Essa claudicação intermitente arterial, você observa, andava 500 metros sem parar, diminuiu para 400, para 200, agora você anda 100 metros. E anda, cansa, para a dor, você volta a andar de novo, anda mais 100 metros, para, melhora a dor, você anda de novo. Então você vai andando a cada 100 metros, vai parando devido à dor. Essa é chamada de claudicação intermitente arterial. Certo? E como é que se faz o diagnóstico? Depois vamos ver, através do Doppler, o exame mais comum que deveria ter nas emergências de todos os municípios do Brasil, um aparelho de Doppler e um médico minimamente treinado para fazer o diagnóstico de obstrução de trombose arterial, trombose venosa. Tá? E as perguntas já podem estar saindo. Alguém, se tiver alguma pergunta, estou aqui para responder.
Rosane Barbosa, ela diz que teve trombose na perna esquerda. Então, a trombose na perna esquerda da Rosane. Rosane, então, uma das causas da trombose é anticoncepcional, tabagismo, hospitalização prolongada, trombofilias. São trombofilias, são facilidades que o paciente tem de desenvolver trombos. Geralmente está ligado a uma alteração genética do DNA. E nós temos uma união muito grande de dois fatores hoje no Brasil e no mundo, que é anticoncepcional e tabagismo. Para mulheres, é um alto índice de trombose, não sei se foi o seu caso, mas também muito tempo sentado, você fica muito tempo sentado, viagens prolongadas de ônibus, de carro, de avião, muito tempo numa posição, pode desenvolver trombose venosa profunda. Em geral, as veias abaixo da poplítea, as gastrocnêmias, as psoriares, as tibiais anteriores, as tibiais posteriores e as fibulares. São as que possuem maior incidência. Mas o trombo, o processo trombótico, ele vai se desenvolvendo e você chega a poplítea, pode chegar na femoral também. Vou mostrar para você, Rosane, um trombo de uma paciente que veio hoje no nosso consultório, está aqui. Você vê essa parte escura, é o sangue que ainda passa, e no meio um trombo, um coágulo enorme, já bem adiantado no processo de calcificação, já organizado, mas um trombo gigantesco no meio da veia. Esse trombo, você também pode ver aqui, essa imagem é uma imagem longitudinal, essa imagem transversal, de topo, onde você vê parecendo até um alvo. Aqui está o trombo, a parte preta é o sangue que passa no entorno do trombo, por isso que o coágulo se desprende, o sangue passa, empurra esse coágulo, solta a ponta desse coágulo, e esse coágulo vai para onde? Vai, como é a rede venosa, ele vai para o coração e vai fazer a hematose no pulmão. E o que ele vai levar para o pulmão? Um pedaço deste coágulo enorme aqui. Fatal para o paciente. Um coágulo enorme desse, não tem jeito. Temos mais uma pergunta do Bernardo Rosa. Recomenda o uso de meias de compressão para viagens longas? Meias antitrombóticas são importantes. Uma boa pergunta, porque ela inclusive faz parte do tratamento. Nós vamos chegar lá na parte do tratamento. E a meia antitrombótica é muito importante. A meia elástica, pelo menos de média compressão, 20 a 30 milímetros de mercúrio. Evita aquelas meias de 18 a 21 milímetros de mercúrio, baixa compressão. As boas para esse trabalho de prevenção as meias de média compressão 20 a 30 milímetros de mercúrio. A Aide Rosa, para falar um pouquinho sobre dores na perna. As dores nas pernas, elas podem ter, Aide, várias causas. Pode ser de origem neurológica, origem ortopédica, origem venosa. Então as veias, elas têm um nível de dilatação, ela tem uma parede muito fina. Então quando ela dilata muito, ela pode, nesse processo de dilatar e comprimir, ela pode produzir ácido lático e causar dor. E às vezes a dilatação, quando vai aumentando, essa parede da veia também dilatada pode comprimir nervos da vasa vasorum ou até nervos tangentes a esse vaso, levando a dor também. Então, a dor ela pode ser de origem venosa nas pernas, ela pode ser de origem neurológica, Nós temos a síndrome do pé diabético, em que você tem a neuropatia diabética, a dor nas pernas, levando a neuropatia
dores importantes nas pernas devido ao diabetes não ser controlado. E em alguns pontos você pode chegar até a perda da sensibilidade da planta do pé, onde vai levar aquela feridinha que é o pé diabético. Nós vamos marcar uma nova live só sobre pé diabético e lesões arteriais. Ok? Continuando, então os sintomas da trombose, ele pode ser arterial, vai ter uma sintomatologia diferente da trombose venosa. Quando ocorre a trombose venosa superficial, você vai encontrar a veia inflamada, dolorida, quente o local, então vai ser quente local, inflamada, dolorida, na trombose superficial, que é a tromboflebite superficial. Já na trombose venosa profunda, você tem um inchaço quando ocorre na perna, numa das veias da perna, como a poplítea, como, por exemplo, as gastrocnêmias, as soleares. Então você vai ter uma perna inchada, bem inchada, né? A panturrilha inchada, dolorosa, você anda mancando com dificuldade. A panturrilha inchou, doeu, andando mancando, isso tem grande chance de ser trombose. Não podemos esquecer das lesões musculares, como a síndrome da pedrada. Você está andando ou correndo, ou desce de um carro, ou desce de um ônibus e de repente ocorre a síndrome da pedrada, a contratura ali dos músculos gastrocnêmicos e soleares, onde há um deslocamento desses músculos, então vai ocorrer uma dor, um empastamento ali. Você faz o Doppler e você vai saber a diferença. Vai acontecer um hematoma ali e um sangramento de alguns vasos. Então você vai encontrar na parte de trás, às vezes até da frente do pé ou da perna, um hematoma, que é a síndrome da pedrada, diferentemente da trombose venosa profunda da panturrilha. Você não encontra hematoma ali. O coágulo está dentro do sangue, ele está lá dentro do vaso sanguíneo. O coágulo está aqui, dentro do vaso sanguíneo. Tem uma pergunta da Jandira Moraes. Má circulação nas pernas pode ocasionar trombose? Jandira Moraes. Dona Jandira, sim, a má circulação, geralmente as varizes, grosso calibre, o sangue movimenta-se com baixa velocidade. Então entra a tríade de Virchow. Se o endotélio estiver em algum momento desprotegido, pode ocorrer de modo fisiológico o quê? O coágulo plaquetário dando trombo ali. Agora aquele trombo pode se estender e virar uma trombose, né? Falei no começo da nossa live que o trombo ele é importante para a vida de todos os animais do nosso planeta. Quando você corta o dedo descascando uma cebola, sangra e para. Por quê? Porque o mecanismo hemostático da coagulação entra em ação e você fecha a saída de sangue ali, certo? Mais uma pergunta, Luciano Azevedo. Doutor Lino, o sedentarismo pode causar trombose? O sedentarismo pode causar trombose, sim, né? A pessoa que não faz exercício, ela não caminha, a pessoa... o sedentarismo, junto com o tabagismo, é a química do homem, é a química da trombose do homem, né? O sedentarismo e o tabagismo. Na mulher, o anticoncepcional e o tabagismo. Mas também a mulher sedentária e que não pratica esporte, ela também corre esse risco de desenvolver trombose. Então é importante a pessoa estar bem hidratada, com uma atividade física bacana, para que não desenvolva trombose venosa profunda ou tromboflebite. Sim, tem o Alisson Ferreira. Boa noite, doutor Lino.
Há uma relação entre o consumo de alimentos e a trombose? Ô Alisson, boa noite. Prazer estar falando com você. Não existe correlação nenhuma entre se existe uma relação entre o consumo de alimentos e a trombose. Não existe relação nenhuma entre alimentos e tromboses. Nenhuma. Pode comer de tudo que não há relação nenhuma. Nem para tromboflebite. Às vezes você tem uma tromboflebite logo após ter comido um fruto do mar. Um exemplo muito comum, camarão. Comeu camarão, já de manhã, no almoço, apresentou uma tromboflebite, uma trombose à noite. Coincidência. Mera coincidência. Mas uma pergunta do Cássio. Existe algum exame que identifica, tipo no meu caso, ele teve trombose na cirurgia da perna e tem um inchaço e escuridão no tornozelo e perna? Boa pergunta, Cássio. A trombose venosa profunda, ela dá uma sequela. Quais são as sequelas das tromboses? No caso da trombose venosa profunda, você tem uma síndrome pós-trombótica. O sangue ele não circula bem no sistema venoso profundo, ele tem perda de válvulas, ele tem perda de elasticidade e a parede da veia fica endurecida. Então, tem pouca elasticidade. O sangue que circula, 85% do sangue do nosso organismo circula pelo sistema venoso profundo. Apenas 15% ocorre essa circulação pelas veias. Então, é uma disparidade muito grande. Agora, tu imagina um vaso que leva 85% do teu sangue obstruído e depois ocorre um mau funcionamento desse sistema venoso profundo. Vai ocorrer estase venosa e os capilares vão começar a eliminar hemoglobina. A hemoglobina no interstício, na pele, vai ser degradada em globina e o ferro vai dar a tatuagem escura da tua pele. Existem tratamentos para melhorar o escurecimento. Um medicamento, um despigmentante, você pode estar usando ali, mas vai ter que usar meia elástica de alta compressão, não esqueça disso. Existem meia elástica de baixa, média e alta compressão, então é de alta compressão, mais flebotônico e muita fisioterapia. Evitar principalmente formação de ferida, né? Então, o conjunto de tratamentos para evitar feridas são, repito, meia elástica e flebotônicos. Mais uma pergunta da Dionice. Boa noite, doutor. Dormência e inchaço nas pernas é um sintoma de início de uma trombose? Dormência, ela pode ser de origem neurológica, de origem ortopédica, né? Então, a dormência, você pode ter uma artrose no joelho, passa ali o nervo tibial, esse nervo ele é comprimido pela articulação ou por algum trauma, e o nervo que levaria o impulso elétrico, o dedo do pé, ele está inflamado ou está comprimido e pode levar uma parestesia, uma anestesia naquela região que o nervo inerva ali no seu pé, tá certo? E o inchaço, dependendo da tua idade, alguns medicamentos, até medicamentos antitrombóticos ou medicamentos para pressão alta, vou dar um exemplo, anlodipina. A anlodipina é um fármaco que, em geral, ele leva à formação de edema nos membros inferiores. Então, uma porção muito grande da população hipertensa que toma esse fármaco, ela pode desenvolver um inchaçozinho nas pernas, sim. Um inchaçozinho cômodo, muito cômodo, incomoda a pessoa, muito cômodo. A Lica ela está dizendo que está sendo uma senhora aula, ela está adorando a live, a Vera Lúcia, Okay. e
Já tem muita gente que compartilhando ao vivo. Bacana. Foi agradecido pela força. E nós vamos, já falamos dos sintomas, dos sinais, e vamos ver agora como é que a gente vai fazer o exame do paciente. Então, eu quero já agradecer de antemão ao amigo Vanderlei que está participando da nossa live, e nós vamos fazer um Doppler para vocês verem o que é uma artéria, o que é uma veia e quando você tem a patologia no paciente, tá bom? Vamos lá? Esse aqui é o aparelho de Doppler, o 6, é um aparelho de Doppler moderno, que a gente vai fazer o ultrassom do paciente. É um aparelho de ultrassom com o preset para o Doppler venoso. É um exame indolor, não dói, não precisa de anestesia, um exame muito prático. Então nós vamos ver agora o movimento das artérias, né, das veias no paciente. Então vamos lá. Então nós temos aqui a artéria femoral, a artéria, ela do lado da artéria femoral nós temos a veia femoral, a artéria femoral aqui, veia femoral à sua direita, artéria femoral no alto à esquerda. Aqui a veia femoral, essa imagem escura. Quando eu comprimo, a artéria some. A veia continua e ela está pulsando lá. Está pulsando e a veia sumiu. Então essa veia está compressiva, ela não tem trombo. A artéria você não consegue comprimir. Ela está lá. Vamos ver? Está aqui a artéria. Eu não consigo comprimir a artéria. E a veia está logo aqui, sumiu. Agora a veia aparece logo aqui embaixo. Tá certo? Então é um exame fácil. Você, em modo transversal, longitudinal, nós temos aqui a artéria e a veia embaixo. Está aqui a artéria femoral, veia femoral, você vê que a artéria, ela comprime a veia, ela bate para que o sangue ajude a circular o sangue, né? Então é um exame que é feito com uma facilidade muito grande, é apenas uma demonstração de como é que é feito esse exame. Vocês viram que a artéria, ela tem uma pulsabilidade muito grande, pulsa muito, ela não colaba, a veia colaba. A veia não colaba nesse estado aqui, quando ela tem um trombo por dentro, a parede está endurecida e ela tem um trombo. Nesse caso, um trombo mais tardio. Na fase aguda, você não consegue ver o trombo, porque ele tem a mesma hipogenicidade do que o sangue. Então você vai ver tudo preto. Essa parte aqui no meio, você não vai ver. Por quê? Porque o trombo ele está na fase aguda, ele tem a mesma cor do sangue, vai ficar tudo preto. Então você vai ver uma coisa preta e dura. Aqui, a mesma coisa. Preta e dura. Você não vai ver essa calcificação aqui, esse coágulo aqui. Você vai ver na fase aguda tudo escuro. Tá bom? Eu repeti algumas vezes para que vocês entendam. Você não vai ver na fase aguda essas imagens. Essa imagem já é uma fase mais crônica da doença. Tá certo? Então, basicamente é isso. O aparelho é esse. Nós temos que solicitar aos hospitais que tenham um aparelho de Doppler
de aparelho de ultrassom nas emergências. Emergência em aparelho de ultrassom é muito difícil. Então, o médico tem que estar, você tem que ter um cirurgião vascular, você tem que ter um angiologista para estar na emergência, na frente ali. Por quê? Porque a trombose, como eu falei, mata muito, milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Mata muito aqui por quê? Porque você tem a dificuldade em algumas emergências da Baixada Fluminense em encontrar alguém habilitado a fazer o exame e saber como manejar esse paciente. Tá? Algumas perguntas? Tranquilo? Então posso continuar? Então vamos lá. Então a sequela, eu respondi ao Cássio, antecipei, é a síndrome da insuficiência venosa crônica, com um aparecimento posteriormente de ferida ou não, vai depender de como esse paciente está sendo tratado. O tratamento da trombose na fase aguda é feito com heparinas. Na fase crônica, a gente começa na fase semiaguda, né, a gente começa com rivaroxabana, por exemplo, na dose de 15 miligramas, 2 vezes ao dia, né, e depois passa para a rivaroxabana de 20 miligramas. Ou, dependendo da condição socioeconômica do paciente, nós temos também a varfarina, temos outros medicamentos que é usado para o tratamento. Em geral, o tratamento da trombose, ele pode levar de 3 meses a 6 meses. Dependendo da etiologia que levou à trombose, você pode levar até 1 ano ou mais de tratamento. Se você tem um paciente com câncer de próstata ou câncer no ovário, se você tem esse paciente com alta produção de substâncias trombogênicas, você vai ter que usar o medicamento por um período maior. Um paciente com algum tipo de arritmia, você também vai ter que usar esse medicamento por um longo tempo, porque esses pacientes com arritmia, dependendo do tipo de arritmia, você tem que usar um medicamento antitrombótico para evitar tromboses, né? Dentre as quais, já falei, AVC, né? Geralmente trombose de origem cardíaca que leva a AVC, mas também pode ir para outro órgão também. Tá? O que mais que a gente pode estar falando? Sequelas, sinais, sintomas, cirurgias. Eu acho que a gente abordou todo o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. É a primeira de uma série de lives. A próxima vamos estar falando sobre pé diabético, feridas. Então é importante que vocês divulguem esse vídeo, coloquem lá no status do seu Facebook, coloquem lá no Instagram de vocês, porque a saúde se faz com responsabilidade, com compromisso social. Saúde pública, gratuita, é importante também, porque quando ocorre trombose, o cidadão vai no hospital público, e o hospital público tem que assistir esse cidadão, porque ele tem um risco muito grande de falecer. Então, uma pessoa a cada 37 segundos morre no mundo por trombose. Tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham uma noite maravilhosa. E não esquecer também, uma vírgulazinha, não deixar de fazer o uso de máscaras, principalmente em aglomerações, porque nós sabemos que o coronavírus causa alguns tipos de tromboses, né? Trombose pulmonar, trombose venosa profunda. Eu já tenho casos de pacientes com trombose arterial em dedo da mão. Então, o coronavírus ainda dá essa dor de cabeça para a gente, trombose. Então, usar máscara sempre que possível, álcool em gel, procurar se proteger. O Rio de Janeiro já passou uma fase muito grave, mas ainda está aí a doença, está acometendo as pessoas.
está ceifando vidas, aleijando as pessoas. Você tem uma trombose na perna, coronavírus, além de você estar entubado, ainda vai ter que amputar a perna. Isso a televisão tem que falar, tem que mostrar. Tem pessoas perdendo pé, perna, devido à trombose, em consequência do coronavírus. Tá certo? Então, muito obrigado. Máscara sempre, uma boa noite.